SCP-001 Credenciais técnicas requeridas. Este documento existe como uma contenção técnica para uma anomalia e, portanto, este não se adere para informação padrão de SCP-NET. Insira estes credenciais do nível 5/técnico para prosseguir. Número de indicação de funcionário identificado. Artigo SCP-001 Classe de objeto Ontokinetic. Classe de contenção Keter. Procedimentos especiais de contenção. Se o céu começar a mudar a cor sem estímulos ou indicações anteriores, todos os locais da fundação deverão entrar no Alert Level 7 imediatamente. O pessoal do site 0506 deve entrar no Alert Level 8 e começar a avaliar novos métodos para conter SCP-001. O site 05 foi construído em torno do ponto alfa. O procedimento 001 Entry está em vigor para conter SCP-001. Um monitor contendo o documento 032, bem como o alto-falante do documento, deve ser colocados a pelo menos 5 metros de distância de SCP-001. Se SCP-001 inchar até 2 metros ou mais de diâmetro, a velocidade da narração deve aumentar. Esse sistema deve ter um link direto por cabo para o banco de dados da Fundação SCP-NET no site 06. E vários geradores de energia redundantes devem garantir que esse sistema permaneça operacional o tempo todo. Descrição: SCP-001 é um cenário contínuo de falha na realidade da classe ZK. SCP-001 é impedido de acontecer através de vários procedimentos manipulados para subir anomalias. O único sintoma observável conhecido de SCP-001 é o céu se tornando uma cor diferente. Acredita-se que, se SCP-001 progredisse até o ponto em que outros sintomas começaram a ocorrer, ele se tornaria irreversível. SCP-001 é um objeto evitante contido no Point Alpha, uma câmara de caverna a 5 km ao sul das ruínas da Babilônia. SCP-001 se assemelha visualmente a uma esfera perfeitamente lisa com uma textura semelhante à estática borrada da televisão. Os instrumentos de medição indicam que SCP-001 está atualmente com 1,01 metros de diâmetro, sólidos e líquidos que passam dentro dos limites de SCP-001 são substituídos inteiramente por gás argônio, dando a ilusão de desaparecer. SCP-001-2 é uma entidade capaz de ser vista dentro do ponto alfa. As manifestações de SCP-001-2 são aleatórias. Testemunhas relatam ter visto SCP-001-2 além dos muros da caverna. A partir de descrições de testemunhas oculares, SCP-001-2 tem forma humanoide de grande estatura e só é visível quando se olha através de SCP-001. As descrições de SCP-001-2 variam de pessoa para pessoa. Características comuns incluem uma figura emaciada, membros longos e características faciais proeminentes. SCP-001-2 assume a posição deitado contra a parede. É mais frequentemente visto com uma expressão neutra. No entanto, a expressão ocasionalmente muda para desconforto ou felicidade. Foi determinada a partir de precedentes históricos em que divertido o SCP-001-2 a SCP-001 impedirá SCP-001. História: acredita-se que o ponto alfa e seu conteúdo remontam à pré-história. Os escritores indicam que SCP-001 era rotineiramente patrulhado por um grupo de sábios, conhecido como Ordem dos Brancos e Negros, que recusavam passagem para quem pudesse demonstrar a capacidade de ler ou escrever. Esse grupo foi extinto pela ascensão da Pérsia Aquemenida. Para que nome tão difícil? Que continha SCP-001 com um grupo de monges zoroastrianos.
Poucas contas de SCP-0011 estão presentes. As contas recuperadas afirmam que todas as informações sobre SCP-0011 e seu significado foram passadas oralmente. O relato mais substancial de SCP-0011 e SCP-0012 dessa época remonta ao filósofo grego Xera, em que fez uma expedição ao Império Aquemênida e encontrou Point Alpha. Durante a conquista do Império Aquemênida por Alexandre de Macedônia, ele se interessou pelos textos de Xera e continuou a contenção aquemênida de SCP-001. No entanto, essa nova instituição, conhecida como Cronos Guard, recebeu épicos gregos para ver, a fim de punir Cronos por suas ações. Essa instituição durou pela divisão da Macedônia no Império Eleucida, a ascensão do Império Sassânida e até a formação do Califado Rashidun. A Guarda Cronos acabou sendo substituída por um equivalente islâmico, a Sociedade para a Contenção do Demônio de Babel. Este grupo foi o primeiro a realizar pesquisas substanciais sobre SCP-001 e o primeiro a vincular com precisão SCP-001 a SCP-001. Anexo. Trecho das notas da Sociedade para a Contenção do Demônio de Babel. Arquivos. Leia a literatura. A primeira quadra do Rubaiyat de Omar Khayyam. Resultado: Demon se contorce, mas não reage. Consistente com a literatura dos épicos de Romero pela Guarda de Cronos. Literatura vida. As quadras restantes dos Rubaiyat. Minha gente. É um grupo de terrorismo de Omar Khayyam. Resultado: nenhuma alteração no comportamento observado. Literatura vida. Um poema escrito pelo guardião Al-Muhammad Ibn Buya significava explicitamente para Demon. Resultado: Demon se debate mais que o normal até a interrupção da leitura. Orbe começa a se expandir até que as genealogias dos nobres sejam lidas para Demon. Literatura vida. Nenhuma, por 10 dias. Resultado: observa-se que o orbe se expande e Demon, onde se observa e debata externamente, e nota-se que o céu acima do campo fica vermelho mais escuro, até que o Rubaiyat de Omar Khayyam seja lido novamente. Literatura vida. Rubaiyat de Omar Khayyam. Resultado: Demon se debate mais do que nas leituras anteriores do Rubaiyat de Omar Khayyam. Acredita-se que o Corão não tenha mais nenhum efeito no Demon. Literatura vida. 1001 noites. Resultado: demônio para de debulhar. Pode ser necessária uma nova leitura para evitar que outros fenômenos ocorram. A sociedade acabou sendo absorvida pelo Escritório de Recuperação de Artefatos Islâmicos, que assumiu a contenção de SCP-001. Após o incidente 001 Exal, a Fundação comprou o Point Alpha da Oria por uma grande soma de moeda e várias anomalias da classe segura. Incidente 001 Exal. Nota: alguma documentação retirada da conta da Oria do incidente 001 Exal. Em 2019, do 3/6, o pessoal da Oria leu o livro O Tafsir não dá pra ver isso. É impossível ver isso. Então eu falo as letras. ALHLAM Al-Kabir, ou grande livro de interpretação do sonho. Não, por que não deixou sair isso? Isso é mais fácil. Conforme a contenção normal de SCP-001. Entretanto, observou-se que SCP-001-2 se debatia e rapidamente quando gritava. O próprio SCP-001 aumentou de 50,3 cm para 3,2 metros de diâmetro.
Logo após esse evento, SCP-001 começou a piorar. O céu em todo o mundo ficou com uma cor preta ou barra branca, semelhante à textura de SCP-001. Além disso, os fenômenos de distorção da realidade começaram em todo o mundo, causando geografia deformada, manifestação de objetos anômalos perigosos e vários desastres naturais. Nossa, que mundo calmo. Esse evento foi encerrado depois que o pessoal da Oria viu o SCP-001, um número não revelado de livros ainda não lidos, o que fez com que o SCP-001-2 parasse de debulhar e SCP-001 retornasse ao seu ponto anterior ao incidente. No entanto, os danos causados por este incidente foram considerados suficientes para exigir a ativação do SCP-2000. Isso levou a Fundação a assumir o controle da contenção de SCP-001. Consulte o segmento histórico acima para obter mais informações. Coloque as credenciais 5/001. Acesso concedido. Durante o incidente 001 Alpha, as vocalizações em Daevist e foram gravadas por instrumentos Oria no Point Alpha. A fonte é atualmente desconhecida. A seguir são apresentadas traduções aproximadas dessas vocalizações. Já passou algum espaço/tempo. O desconhecido. Galera. Passou, foi divertido. Tempo/espaço para sair. Você não pode permanecer/enraizar/manter-se para sempre. O desconhecido, galera. Passou. Você deve acordar. Não. Você entrou/reentrou no sono por muito tempo. Acorde. Ei/príncipe/ente querido. É hora de você acordar. É divertido estar na Unknown, galera. Mas você não pode estar enraizado. Lá para sempre, sem fim. É divertido, mortal. Mas você deve acordar. Acorde, rei, príncipe, ente querido. Nós sentimos falta de você. Adendo. Liberação do nível de entrada 5/00. Artigo SCP-140. Classe de objeto Keter. Bem, eu não tô afim de ver tanto assim. Não precisamos saber tantos procedimentos. Porém, infelizmente é um livro que, infelizmente faz parte do SCP-001, né? Então assim, eu sou obrigado. Procedimentos especiais de contenção. SCP-140 nunca deve chegar a menos de 15 metros de qualquer fonte de tinta padrão, sangue humano ou outros fluidos adequados para escrita. Qualquer contaminação por sangue ou tinta deve ser relatada imediatamente. Quaisquer cópias restantes do SCP-140 criadas durante a impressão inicial devem ser encontradas e destruídas o mais rápido possível. Somente o SCP-140 deve ser preservado para fins de estudo, aviso prévio e catalogação e de registro de possíveis SCPs derivados de seu assunto. SCP-140 está contido no site 76 em um cofre selado, contendo uma única mesa. No momento, nenhuma pesquisa deve ser realizada sobre o SCP-140 original. Os pesquisadores devem ver as cópias preparadas em assinatura de seu autor e que não possuem suas propriedades. No caso de pesquisa aprovada, SCP-140 não pode ser removido do cofre e os leitores não podem entrar em contato com ele por mais de 9 horas. O acesso requer aprovação por escrita do pesquisador-chefe e para fins explícitos do teste. Um guarda armado estacionado fora do cofre encontrará qualquer tentativa de roubo com força mortal. Se qualquer sinal começar a exibir exceção, o SCP-140 aos sinais de possível contaminação memética deve receber um amníaco, ou classe A, falsas memórias implantadas conforme necessário, transferidas para outro projeto. O pessoal transferido deve ser monitorado quanto aos sinais de recaída. Descrição.
SCP-140 é um livro de cópia impressa moderno com uma encadernação em preto normal e um número desconhecido de páginas em branco. A capa do livro está faltando, mas o título, A Crônica dos Daevas, é claramente legível. A capa interna é assinada pelo autor, cujo nome é indecifrável. O texto é protegido por direitos autorais de 1900. Um exame cuidadoso revela que há mais páginas entre ligações do que poderia estar contido nelas. Os leitores admitem um sentimento de paranoia, mal-estar e náusea ocasional ao ler SCP-140, embora isso possa estar relacionado ao material em questão. No entanto, os leitores quase universalmente descrevem SCP-140 como fascinante e expressam um interesse contínuo, apesar de seu conteúdo frequentemente perturbador. Em cada 15 leitores descreve SCP-140 como tendo um leve odor de sangue seco. SCP-140 é um relato detalhado de uma civilização antiga originária do que agora é o centro da Sibéria, identificado como os Daevitas. Embora, como todas as culturas, os Daevitas tenham evoluído e mudado ao longo do tempo, eles parecem ter exibido uma continuidade em comum. Os equipamentos universais da cultura daevita, em todos os períodos, incluíam militarismo, conquista, culto aos passados, centros urbanos, governando grandes populações de escravos, horrendo sacrifício humano e a prática de rituais taumatúrgicos aparentemente eficazes. Uma variedade de relíquias e criaturas produzidas pela cultura daevita será anormal ou perigosa o suficiente se acreditarmos na conta para se qualificar para contenção por mérito próprio. Se SCP-140 entrar em contato com qualquer fluido adequado para escrita, incluindo sangue humano, o relato da história da civilização daevita se expande. O sangue humano parece ser o mais potente possível das substâncias escritas, mas, em qualquer caso, a quantidade de material novo não corresponde proporcionalmente aos líquidos introduzidos. Embora esses novos segmentos às vezes incluam novas descrições de rituais ou traços culturais, ou ilustrações de material coberto anteriormente, eles incluem mais frequentemente relatos de informações mais recentes, descrevendo a história continuada da civilização daevita ou descrições de novos indivíduos e artefatos. Derrotas anteriormente decisivas tornam-se reveses. Novas pessoas e eventos são inseridos. Embora às vezes os daevitas fossem uma coleção de estados, eles parecem ter retornado consistentemente ao imperialismo sob uma aristocracia teocrática ou daeva, praticantes de canibalismo e taumaturgia. Embora inicialmente os pesquisadores da Fundação acreditassem em que o Daeva era uma classe hereditária que reciclava os nomes de indivíduos notáveis, as evidências dos eventos de 2008 agora sugerem que o Daeva possuía uma divindade sobrenatural como resultado de vários pesquisadores, principalmente professores, concluíram que os Daevas eram tão divergentes dos humanos modernos que constituíam uma subespécie separada, uma conclusão apoiada por representações gráficas em SCP-140. SCP-140 é notavelmente detalhado pelos padrões de uma fonte primária, parecendo mais próximo de uma biografia do que de um texto histórico. Inclui descrições lúgubres, de ritos de sacrifício, descrições de campos de batalha, vida cotidiana e histórias de vida de vários indivíduos notáveis, incluindo citações e datas de nascimento. Mais de indivíduos distintos foram identificados, incluindo o atualmente denominado SCP-140-A, dos quais apenas são contabilizados por mortes registradas. Os arqueólogos da Fundação descobriram vários locais contendo ruínas consistentes com a suposta cultura daevita em vários locais da Sibéria, norte do Irã e Mongólia.
Artefatos e vestígios de conflitos e contatos interculturais foram descobertos no oeste das montanhas dos Carpatos e no oeste do norte do Paquistão e da China. Estes incluem SCP Adendo 140A. SCP-140 foi encontrado originalmente no escritório do falecido historiador. O proprietário anterior foi descoberto em seu escritório na universidade, tendo expirado devido a lacerações auto-infligidas nos 2 pulsos. Não havia vestígios de sangue no escritório. Os colegas de Clement alegaram durante as entrevistas que descobriram uma nota com tinta desbotada na letra D ao lado desse CP0... Não, 00 não, 140. Todas as testemunhas foram registradas amnésicos classe A e foram implementadas de falsas memórias. A nota de Reed dizia: "Eu tenho que saber, eu sinto muito." Todos os textos dentro de 15 metros, exceto vários livros relacionados à história da região, estavam em branco. Os livros restantes agora incluíam relatos de suposta interação entre a civilização da Evita e as culturas sujeitas ou discussões aplicáveis da história e cultura da Evitas. Esses textos foram confiscados. Todos os formulários e mídias impressos estavam em branco. Todas as canetas, impressoras e cartuchos de tinta estavam vazios. Adendo 140B. Embora o SCP-140 tenha sido publicado durante o século XX, o tom do livro sugere que há uma recontagem de eventos, indivíduos e práticas experimentadas em primeira mão pelo autor desconhecido do SCP-140. Os investigadores da Fundação rastrearam a publicação de SCP-140 na gráfica em um lote de cópias autopublicadas por um indivíduo rico, denominado SCP-140A. A assinatura de SCP-140A o contrato corresponde à assinatura estranha dentro de SCP-140. Mais de 40 das cópias produzidas neste lote foram aparentemente drenadas de toda a tinta pelas cópias restantes. Até o momento, os agentes da Fundação recuperaram e destruíram do restante, mas entre permaneceram em geral. Os eventos da expansão foram relatados durante os períodos em que o SCP-140 nunca havia sido exposto a líquidos de qualquer espécie ou removido do seu cofre. A investigação e caça ao autor do SCP-140 está em andamento. Em caso de contato, os agentes são aconselhados Adendo 140C. Através do estudo desse SCP-140 e outros objetos contidos relacionados à civilização da Evita, os pesquisadores da Fundação concluíram que, transposto para a Era Moderna, o ressurgimento de uma civilização da Evita hostil na história mais recente que DCE, uma ameaça grave e até mesmo retroativa à Fundação e à civilização moderna como a conhecemos. Até as melhores projeções do ressurgimento da Evita nos dias modernos sugerem uma reestruturação de uma sociedade secada, classe CK, e um conflito mundial com um número de mortos projetado de pelo menos é um fim ao sigilo da Fundação. Adendo 140D. O diário da encontrado em seu PC em casa indica que após sua leitura inicial de SCP-140, terminou com a destruição quase total da civilização da Evita, e o genocídio de todos de todos da Eva conhecidos em 200 AEC pelas forças do general chinês em Kai, como resultado de violações de contenção subsequentes, incluindo as detalhadas no diário, foram adicionadas grandes quantidades de material novo, descrevendo os sobreviventes, se agrupando e migrando para outra região da Sibéria. Central. Reconstruindo seu império de forma constante e central. Construindo seu império de forma constante, continuando a avançar cultural e tecnologicamente.
Atualmente o Império é descrito como tendo finalmente sido esmagado por o Genghis Khan durante o período inicial de suas conquistas, embora o destino de muitas pessoas importantes e de várias cidades permaneça ambíguo. Adendo 140E. Após o incidente em 2008, no local da escavação, resultando em mais de vítimas, todos os arqueólogos da fundação, que escavam locais de suspeitos artefatos ou ruínas levitas, devem ser acompanhados por uma segurança totalmente armada. A equipe SCP-141 foi neutralizado. SCP-142 permanece em geral. Todos os contatos e artefatos anômalos foram destruídos quando o local da escavação foi atingido por um míssil de cruzeiro. O agente recebeu um elogio e foi tratado para transtorno de estresse pós-traumático. O doutor recebeu um elogio póstumo por coragem. Uma investigação sobre o possível envolvimento de SCP-140A, onde seus agentes nos eventos de 2008 está em andamento. Ótimo. Thread de discussão 001-398. Contenção continuada. Começando em 2020, 3/7. Ops, espere um pouco. Esperem. Vamos lá. Oh shit. Droga, meus credenciais. Deixa eu pôr de novo aqui. Vídeo de discussão 001-398. Contenção continuada. Começando em 2020, 3/7. Começado pelo HMCL Robinson. HMCL Robinson. O uso deste thread será para diretivos de contenção para SCP-001. No ano passado, em que nós passamos a conter as necessidades de literatura de SCP-001 se tornaram cada vez mais dracônicas. Raramente podemos rever livros sem que SCP-001-2 não fique satisfeito e comece a se comportar agressivamente. E mesmo assim, estamos ficando sem literatura de alta qualidade para dar à entidade. Precisamos de uma solução confiável e de longo prazo para a contenção desta anomalia. O arquivo de SCP-001 foi temporariamente aberto para todos os funcionários com credenciais de nível 2. Qualquer um pode enviar uma ideia. Proposta: o uso de construções de inteligência artificial para automaticamente gerar novas histórias para SCP-001-2. Status: aprovado. Resultado: TSA-TPWT-COTTT-ADC E.AIC foi capaz de gerar 10.000 volumes de histórias que imitam a literatura grega. Entretanto, quando o primeiro foi lido para SCP-001, ele começou a se comportar agressivamente de uma forma que ultrapassou as medidas aceitáveis, até que foi satisfazido com uma leitura aprovada. Nenhuma outra obra gerada por computador deve ser dada a SCP-001. Então, por que não botou quase aprovado ali? Proposta: contratar uma equipe inteira de autores para criar literatura para SCP-001. Status: negado. Motivo: anteriormente, literaturas escritas especificamente para SCP-001 tiveram falhado em conter a anomalia. Veja SCTBD e documento #249. Com o estado atual de SCP-001-2, isso não deverá ser tentado novamente. Tá, cadê o SCT? Cadê SCT, amigo? Eu quero SCT. Não quero SCP não, pensando bem, né? Melhor não. Ok, né? Faltando, né? Pera. Bem, vamos ver. Proposta: ver a documentação da vista principal para SCP... para SCP-001. Pera, será que é do próprio SCP-001? Aquele primeiro é um cliente que deu origem aos SCPs, basicamente, ou pelo menos a maioria. O conjunto de papéis. Se você não viu esse vídeo, tá na descrição o link. Status: negado. Motivo: você poderia apresentar um possível vazamento de informação. Não, teste negado.
Proposta. Ver a documentação da vista principal para SCP. Para SCP. Não é expurgado. Para SCP-0011. Status aprovado. Motivo. Com a recente violação de contenção de SCP-0012, essas medidas foram aprovadas. Resultado: SCP-0012 foi observado para se comportar agressivamente, ficando completamente atento à leitura, aparentemente sorrindo. Além do mais, foi possível a SCP por mais de 14 vezes consecutivas antes de SCP-0012 retornar à atividade normal. Proposta: ver regularmente documentações da vista principal para SCP-001. Status aprovado. Proposta: substituição do arquivo SCP-001 por várias propostas SCP-001, com implicações muito maiores do que os arquivos SCP normais. Status aprovado. Resultado: por apenas ver ocasionalmente arquivo 001, SCP-0012 é observado estando mais calmo que a média. As ações de retaliação observadas anteriormente em resposta à leitura especialmente criada não se aplicam aqui. Proposta: expansão das séries SCP além de SCP-999 e desclassificação de vários objetos SCP não numerados nos lugares das vistas. Status aprovado. Proposta: dada a variação dos atuais 2.957 arquivos SCP da vista principal, leituras devem ser feitas a SCP-00... 2.000? Acho que seria 6.000, né? A SCP-001 como um arranjo aleatório desses arquivos em repetição. Status aprovado. Resultado: essa estratégia permaneceu bem sucedida por aproximadamente 3 anos, permitindo várias repetições. Entretanto, em 2023, do 9 de 30, SCP-0012 de repente começou a se comportar agressivamente, exigindo uma nova documentação para CEDAW. Proposta: expansão das séries SCP em SCP-4999 e desclassificação de vários objetos SCP não numerados nos lugares da lista. Mas já tem o SCP-5000. Motivo que foi negado. SCP-001 precisava progressivamente de mais artigos SCP da vista principal para contenção, até chegar ao ponto de exigir até mesmo a fabricação de algumas entidades anômalas. Ave Maria. Proposta: reescrever vários arquivos SCP da vista principal ao antigos para serem mais exagerados e terem narrativas. Status: tentativamente aprovado. Nota: deliberadamente exagerando os nossos arquivos para propósito, esta entidade está ultrapassando alguns limites, mas por enquanto nós temos que fazer isso. Entretanto, precisamos de uma maneira melhor para fazer isso. Estou chamando um comitê, precisamos acabar com isso. Proposta: criação de um arquivo descrevendo SCP-001 que usa recursão para ser efetivamente sem fim. A psicanálise e relacionada com a aparente satisfação de SCP-0012 com as obras implica um leve ego, inclinação em relação aos trabalhos sobre si mesmo, e as estratégias passadas com essa ideia têm funcionado por longos períodos de tempo. O arquivo deverá ser arquivado como um arquivo técnico. Está desaprovado. Resultado: procedimento 001 entry implementado. Deve ter dado apenas um bug. Deve ter dado um bug. Provavelmente. O arquivo novamente. Top. Espera. Umas partes da documentação foram tomadas do não sei o que orai. O que é isso? Espera, tá muito bizarro essa bosta. Isso tá muito bizarro. Vamos ver. Número do item: SCP-001. Classe de objeto: procedimentos especiais de contenção. Se só começar a mudar de cor sem nenhum estímulo, indicação prévia, blá 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 blá. Como sempre, a mesma coisa.
É a mesma coisa de sempre. Porém, há uma coisa diferente. Sério, é mesmo? Não duvida de mim. Para de duvidar de mim. O guarda-cronos foi eventualmente substituído por um equivalente islâmico. Sociedade para a Contenção do Demônio de Babel. Chegou para ver sua primeira realizar uma pesquisa substancial SP001, blá blá blá. Agora vamos pro incidente 001. Exxon? Não sei, eu não sei. Hã? Que? Ah, sim. Tá certo. É, parece estar a mesma coisa. Inserir credenciais nível 5/001. Isso vai ficar se repetindo o tempo todo? Que droga é essa? Pera, eu tô num loop temporal aqui. É um loop. Não, tenho que chegar até o final disso. Eu vou chegar. E quando chegar, volto a gravar.